Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. É uma alegria estar mais uma vez convosco para compartilharmos conhecimentos da palavra do Senhor e do estudo através de uma hermenêutica e uma exegese dentro do contexto histórico, dentro da historiografia, dentro de pesquisas, querido, acadêmicas e sérias, para termos ícones para abrir portas de pensamento, para crescermos espiritualmente e crescermos também no conhecimento da palavra do Senhor. Hoje vamos trazer um ensinamento baseado numa pergunta: por que as teologias ensinam que Deus não tem sexo? Porque as teologias ensinam que Deus não tem sexo, se a história e a arqueologia provam o contrário. O porquê disso? Como entender isso? Como compreender este processo? Para entendermos isso, precisamos entrar, meus amados, nos porões da história das religiões. Devemos ter em mente que a espécie humana é quem cria todas as concepções da existência de um Deus. Mas qual Deus é o correto? Qual Deus é o certo? Qual Deus é o certo a ser crido e adorado? Eis a questão, eis a pergunta. Uma opinião particular, sua experiência com um ser divino sempre deve ser o melhor termômetro para uma fé genuína e uma crença em um Deus. Temos que entender que as representações de todos os deuses criados pelos seres humanos passaram por demasiadas transformações. Amados, as imagens desses deuses nunca permaneceram as mesmas, sempre se atualizaram. Por quê? Porque a sociedade humana se desenvolve, se atualiza, mudam as questões, mudam as regras, mudam as normas, mudam os interesses, mudam os jogos, sejam eles políticos, econômicos ou até mesmo culturais. Mudou tudo. Nenhum século, amado, é igual ao outro. Num primeiro momento, todos os deuses são criados e absorvidos por uma cultura para ser reverenciado, adorado e lhe oferecido plena obediência através de adoração e sacrifícios. E esta divindade, ela entra em um processo de ininterrupta atualizações. Vamos conhecer agora a história do Deus que ficou sem sexo. É verdade, vamos estudar a história hoje do Deus que ficou sem sexo. Yahvé, o Deus que nesse processo de atualização que ficou sem sexo, nem sempre foi assim concebido pelo seu povo como um Deus sem sexo. A história prova isso. Yahvé, na origem, vem de uma pequena tribo guerreira do sul de Israel, próxima de Edom e Midian. Yahvé é um Deus árabe. Ele sequer tem origem cananeia, ou é cananeu. Porque os judeus, segundo a academia, é uma cruza de árabes com cananeus, ou seja, judaítas, israelitas e abramitas. E fica claro na história, confirmada pela arqueologia, que Yahvé chega tanto em Israel como nas terras dos abramitas, ao sul, através dessa pequena tribo de judaístas que migram para as terras do sul, habitada pelos abramitas. Nesta época, século 11, 12 a.C., Yahvé, na concepção de seus adoradores, jamais seria pensado
como um Deus sem sexo, ou sem uma consorte, ou seja, uma esposa, ou seja, sem uma deusa mãe. Primeiro, que ele é representado como um touro. Uma divindade ser representada como um touro significa que esse Deus era viril, era pegador. Baal, no mito de Baal, é representado como um touro. E sua forma taurina, em um cântico, é transformada num arado, ou seja, o pênis do touro representa os ferros que vão cavando a terra, e no hino diz que Baal caminha pela praia e o pênis ereto de Baal cava sulcos na areia da praia. Yahvé também é representado e adorado por seu povo por muito tempo pela imagem de um touro. O sítio arqueológico de Kutlet Ajehud é uma prova arqueológica, que é um caroço na garganta de muitos teólogos fundamentalistas. Onde Yahvé é representado com cara de boi, com cara de touro e com um pênis avantajado, nesse achado de Kutlet Ajehud. Tem gente que acha que não é um touro, não é um boi, não é um pênis. Se você acha assim, vai ser feliz. Pior cego é aquele que não quer enxergar o processo de transformações dos deuses na história. Nesse vaso, a imagem de Yahvé é representada por um touro. Por isso, Davi usa a palavra chifre para falar da força do Senhor agindo em sua vida. Força para Davi era representado por um chifre. Quando você lê um salve e ele diz: o Senhor é minha força, quer dizer que o chifre do Senhor era a sua força. Porque os chifres dos touros representavam força. Logo, Yahvé sendo representado por um touro, ele é sexuado. Ele é touro, ele não é uma vaca. Ele monta e não é montado, mesmo porque é uma cultura sexuada, campesina e agrária. E que foi da roça já sabe que em tempos de procriação o sexo é de manhã até a noite. Logo, a lógica só me leva a um pensamento: Yahvé era sexuado e mais. Tinha uma esposa de segunda mão, a deusa Asherá, ou seja, a ex-esposa do poderoso Deus o El, cabeça do panteão ugarítico e cananeu. Esse mesmo achado de Kutlet Ajehud, lá está escrito: seja abençoado por Yahvé de Samaria e por sua Asherá, mãe dos deuses nos mitos cananeu, ugarítico, e esposa de El, que se tornou também esposa de Yahvé. Então, no Antigo Testamento, Yahvé era sexuado e mais, tinha uma consorte como esposa, a deusa Asherá. Mas o tempo vai passar, os judeus darão lugar aos cristãos. Os cristãos se abraçarão com a filosofia grega e usarão a mitologia em uma racionalização puríssima, burilada, com o ourive faz com uma pedra bruta. O intercurso entre a mitologia bíblica e a filosofia grega vai dar uma aparência filosófica àquilo que é pura mitologia, e o resultado será apresentado como altíssima filosofia e 100% divino, ao ponto de dizerem, e é óbvio que Deus não tem sexo. Quem estuda o processo conceptivo dos povos acerca dos deuses sabe que nesse processo Yahvé já foi concebido por séculos como um Deus com sexo. Agora, quem está certo? Os povos do passado ou os de hoje? Responda você mesmo a esta pergunta. Mesmo no Novo Testamento, Deus é pai, ele não é mãe. Mas o cristianismo, segundo sua história, logo sentirá falta de uma representação feminina, ou seja, de uma representação que represente uma mulher ou um ser feminino.
Por isso, no século V, vai aceitar Maria como Theotokos, mãe de Deus. Agora você tem um Deus macho, o Pai, e uma deusa disfarçada de mãe. Esta sobre a mesa está do concílio, se Maria é deusa ou não. Até hoje está na mesa do concílio. Com esta sopa de letrinhas teológicas, transformando mitologias em filosofia, através dessa mitologia disfarçada de filosofia, vai cada vez mais desbastar a representação antiga de Yahvé sexuado. Ou seja, Deus perde a forma de concreto, passa a ser metafísico pela proposta grega e platônica, depois tem que perder o sexo e com isso é obrigado a se divorciar de sua esposa Xerá. Então hoje Deus se transformou um ser informe, invisível, uma força ativa. Podemos dizer como a energia elétrica, e quem leva um choque dele em experiência nunca se torna a mesma pessoa de novo. Posso falar porque tive essa experiência. A dessexualização de Deus é um processo conceptivo humano que teve seu auge com os gregos e filósofos que entenderam que Deus é uma força, que Deus é uma energia, que Deus é um poder originador de tudo, que quando toca o homem por experiência, tira todas as suas dúvidas sobre sua existência, da existência dele. Que até como um touro foi representado, e hoje, até por muito, como 3 cabeças ou 3 seres. Mas uma coisa é certa: o pior ou maior ateu que existe nessa terra, o dia que ele estiver, ou estiver uma experiência com essa força, com essa energia, com esse poder que chamamos Espírito Santo, deixam de ser ateu na hora, porque eu posso testemunhar essa experiência e este poder transformador. Mas não nego que dentro da história, dentro da concepção humana, Deus passou por vários processos e hoje se chegou a uma conclusão: Deus é Espírito, Deus é poder, Deus é energia, Deus é força. Shalom Adonai a todos e que Deus abençoe ateus, ateias e teístas em nome de Yeshua. Amém.